Eduardo Castro hoje está no Rio de Janeiro, ele já vai trazer um destaque para a gente aqui. Edu, só vou pedir um minutinho, porque o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, está na nossa escuta aqui na Rádio Bandeirantes para conversar um pouco conosco sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes pelo presidente Jair Bolsonaro. É um assunto que nós estamos repercutindo. O ex-ministro José Eduardo Martins Cardoso assinou, junto com outros ex-ministros da Justiça e da Defesa dos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer, uma nota, de repúdio a esse pedido do presidente da República. Hoje vai ter uma reunião de governadores de estado de todo o país para debater a defesa da democracia. E o ex-ministro José Eduardo Martins Cardoso vai explicar para a gente o que diz exatamente a nota e qual é a opinião dele sobre essa tensão entre poderes e esse agravamento com o pedido formal de impeachment de um ministro do Supremo pelo presidente da República. Ministro, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Que diz exatamente a nota, da onde surgiu a ideia e qual que é o objetivo, dessa manifestação de ex-ministros de Estado da Justiça e da Defesa? Veja, na verdade, essa nota ela tem um objetivo muito claro. Ela é assinada por ex-ministros da Justiça e ex-ministros da Defesa de diversos governos anteriores. Pessoas que estão, muitas vezes, em campos opostos da política, já tiveram grandes disputas, mas que têm uma identidade neste momento que nós estamos vivendo. Nós somos contrários à violação daquilo que vem acontecendo com da violação constitucional que vem acontecendo diariamente pelo Presidente da República. Somos contrários às ofensas que vêm sendo perpetradas pelo Presidente da República em relação ao Poder Judiciário. Somos contrários a esta situação de tensão que está sendo provocada pelo senhor Presidente da República relativamente ao plano institucional do nosso país. E acho, portanto, que nesse momento essas pessoas que não pensam igual e estão em campos opostos da política e já tiveram disputas muito pesadas. Por exemplo, o professor Miguel Reale foi o autor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff e eu fui advogado de defesa, porque era ministro da Justiça e advogado da União. Mas nessa hora estamos juntos, com Raul Jungmann, com Celso Amorim, com Eugênio Aragão, com José Gregório, com José Carlos Dias e vários ministros da Justiça e da Defesa que, acredito, têm uma posição muito clara, contrária àquilo que o Presidente da República vem fazendo e, particularmente, contrário a este verdadeiro ato absurdo do ponto de vista jurídico, que é o pedido que foi feito em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ministro, bom dia. Por que o senhor e os outros ex-ministros da Justiça entendem que esse pedido de impeachment, não cabe do ponto de vista jurídico? Pergunto isso porque essa possibilidade está prevista na Constituição. O que, nesse caso, não se aplicaria? Veja, para que o presidente, de fato, o pedido de impeachment está previsto na Constituição, está regulado por uma legislação infraconstitucional que é do ano de 1950, inclusive. E para que eu tenha efetivamente o impeachment, eu tenho que ter o cabimento do chamado crime de responsabilidade ou daqueles atos ilícitos que uma autoridade deve praticar. Não existe crime de responsabilidade diante de crime hermenêutico. Ou seja, não existe crime hermenêutico no Brasil. O que é o crime hermenêutico? É o erro de interpretação de um juiz na cabeça de alguém que avalie que ele errou. Se eu for penalizar um juiz toda vez que eu entendo que ele erra, todo juiz vai perder o cargo. O que, evidentemente, exige e mobiliza o impeachment de um juiz é a prática de atos imorais, de improbidade, situações dessa natureza, mas não a discordância quanto à forma com que se interpreta a lei. O juiz tem que ser autônomo nisso, é o princípio da separação de poderes. O presidente da República tem discordado do fato do ministro Alexandre de Moraes ter determinado investigações contra o governo dele. Ele acha que não tem base legal para ser investigado. Ele supõe que está acima do bem e do mal, acima da lei. O presidente da República, no Estado de Direito, tem que se submeter à lei e tem que respeitar as investigações que se realizam contra ele. Aliás, eu participei de um governo que teve um impeachment. Ou seja, e nós nunca pedimos impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal por não ter barrado o nosso impeachment. Nós nunca pedimos o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal por não ter tomado, ou por ter tomado medidas de investigação contra nós. É assim que se age na democracia, é assim que se age no Estado de Direito.
O que o presidente Jair Bolsonaro faz, portanto, é uma afronta, e uma afronta que ela acaba sendo ainda mais agravada quando nós percebemos que ele assina o pedido como presidente da República e não como cidadão. O impeachment, ele pode ser pedido por qualquer cidadão, mas o presidente da República não tem legitimidade para pedir. Ele deveria ter se despido da presidência da República e assinado como cidadão, juntando o título de eleitor se ele quisesse pedir o impeachment, sendo um comum e não como presidente da República. Quando ele assina como presidente da República, ele quer jogar um poder contra o outro. Ele ofende o artigo 2º da Constituição Federal, que prevê a separação de poderes. Portanto, Jair Bolsonaro age dentro de uma estratégia inaceitável do ponto de vista constitucional e descumpre a Constituição que ele jurou cumprir no dia da sua posse. É crime de responsabilidade, ministro? Bom dia. Eu acredito que sim. Porque quando você ameaça um outro poder... E veja, uma coisa é Jair Bolsonaro assinar um pedido de impeachment infundado como cidadão, despindo-se das vestes de presidente da República. Outra coisa é ele assinar como presidente da República, falando em nome do Poder Executivo. Ele está tentando coagir o Poder Judiciário com a força que o Poder Executivo tem. Lembremos que ele é o chefe das Forças Armadas. Lembremos que o Poder Executivo tem um poder, inclusive, incomensurável frente a toda a gestão da coisa pública, dos recursos públicos da União. Então, portanto, ele está usando o seu poder de presidente da República ilegitimamente, abusivamente, para coagir um outro poder. Quisesse Jair Bolsonaro, repito, pedir um impeachment de um ministro supremo, deveria ter assinado como cidadão e não utilizado a estrutura da presidência da República para dizer e anunciar que iria pedir o impeachment de um ministro do Supremo. Agiu mal o presidente da República, aliás, não é a primeira e talvez não seja, lamentavelmente, a última em que ele faz isso. Diariamente nós temos assistido situações abusivas, absurdas, do presidente da República. E essa é mais uma e que acabou aglutinando pessoas que pensam de forma completamente diferente, mas que, no fundo, têm um mesmo compromisso. O compromisso com a democracia e com o Estado de Direito. O ex-ministro José Eduardo Martins Cardoso, da Justiça, conversou com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nessa manhã no intervalo de... O senhor está dando aula, né? O senhor falou aqui para nossa produção. Rapaz, sim, eu estou dando aula na PUC aqui, aí calibrei aqui o intervalo para poder já reassumir a minha aulinha aqui. Claro, e aula do que hoje aí? Olha, eu estou dando licitação. Estou dando a nova lei de licitação para os alunos do bacharelado da PUC. Muito bem. 8666 não tem esse número à toa. O professor José Eduardo Cardoso, que foi meu professor na PUC. Mudou eu fugi a lei, da PUC, né? a tempo. Ele vai falar, mudou a lei, não é mais essa, né? Mudou a lei. Eduardo. A minha lei ainda está... tem esse número, como foi meio diabólico, e entrou em vigor a lei 14.133, que também, curiosamente, no dia 1º de abril, tá certo? Então nós temos uma... Sempre tem alguma coisa. Tá vendo? Aprendeu já, Eduardo. Aí, ó, já deu uma aula fora do ar aqui. Professor, obrigado, viu? Um abraço pro senhor. Imagine, um abraço imenso a vocês e até a próxima. Um abraço. Muito obrigada. Agora